Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu venho com mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre a oração não respondida. Sabe quando você ora e Deus não responde às suas orações? Hoje eu irei falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o porquê às vezes Deus não responde, às nossas orações. Eu espero estar te abençoando com este vídeo. Eu espero estar te ajudando com este vídeo a entender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Bom, para começar a falar sobre esse assunto, nós precisamos entender o que é oração, né? A oração é um combustível para o cristão. A oração é um relacionamento. A oração não deve ser baseada somente em petições. Nós não devemos orar ao Senhor quando tudo está mal. Nós devemos orar a Deus, orar ao nosso Pai quando tudo está bem também. Nós devemos orar ao Senhor em todo tempo. Na Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo sem cessar. A oração, pode ser uma súplica, a oração também, ela é uma conversa. Então, o tempo todo você pode orar. Talvez você está aí pensando, como que eu vou orar o tempo todo? A minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar ao Senhor. Saiba que aonde você estiver, você pode orar sim ao Senhor através da sua mente, né? A gente sabe muito bem aí que Deus, ele tem o poder, ele tem a capacidade de ler a nossa mente. Então, se você tem alguma coisa para contar ao Senhor, né, você pode falar através da sua mente. Você pensou ali que você está conversando com Deus, você conversa com Deus através da sua mente, ele entende tudo que você está falando. Deus, ele tem a capacidade de sondar os nossos pensamentos, diferente do inimigo que não tem a capacidade, de entender o que nós estamos pensando, ele não tem este poder. Então, é uma comunhão diária que nós devemos ter com o nosso Pai. Oração é um relacionamento, que nós devemos ter com o Senhor. Algumas pessoas só chegam a Deus para orar quando tudo está mal, para pedir, alguma coisa para Deus. E nós vamos falar, hoje, por que eu oro e nada acontece. Primeiro, eu vou ler aqui, que eu fiz um esboçozinho aqui. Por que você quer que Deus te responda logo? Não tem paciência para esperar e para de orar. Aquela pessoa impaciente, ela quer uma resposta para ontem, ela orou a Deus hoje e ela já quer a resposta imediata de Deus, e com Deus as coisas não são assim. O tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. O nosso tempo são baseados em dias, anos, meses, semanas, horas, minutos, segundos. Já Deus, o tempo de Deus não é baseado em dias, horas, minutos, tempos e segundos. Deus tem o seu próprio tempo. E o tempo de Deus é o tempo do amadurecimento. Não importa se você está orando um mês. Tem gente que ora um mês, um ano, 2 anos, para Deus salvar o marido, a esposa, o parente, seja lá quem for, mas Deus não salva. Já tem gente que ora uma semana e Deus já salva. Por que isso acontece? Porque a outra pessoa é melhor do que eu, a outra pessoa mereceu mais do que eu? Não. Porque nós somos seres humanos diferentes e nós precisamos entender que cada ser humano é diferente do outro. Talvez o quebrantamento do coração que o Espírito Santo tocou, a pessoa se quebrantou logo. Talvez a outra pessoa que do Espírito Santo tocou vai demorar mais um pouquinho para o Espírito Santo trabalhar naquela vida. Então, quando a gente começa a entender o trabalhar de Deus, a gente tem mais paciência para esperar. Se você começar a entender que não é o tempo, o nosso tempo, é o aperfeiçoamento, é a lapidação de Deus que vai fazer com que aquela pessoa se volte para Jesus. Aquele seu pedido, que você fez ainda não, Deus ainda não respondeu, Se você entender que tudo tem um tempo determinado, você vai ficar mais calmo, você vai ter mais paciência. E aí a pessoa não tem paciência e para de orar. Nós não devemos cessar a nossa oração, independente se Deus está ouvindo, se Deus está ouvindo, Deus está ouvindo as nossas orações. Mas independente se Deus está respondendo ou não, se você está tendo o silêncio de Deus, você não pode deixar de orar, você não pode parar de orar. É muito importante que você continue orando, porque Deus tem um propósito para a sua vida.
né? Às vezes você não tem paciência e Deus trabalha a paciência em nós todos os dias. Todos os dias Deus lapida a paciência em nós. Segunda coisa, pede e não recebe porque pede mal, não sabe pedir. Tem um versículo na Bíblia que é o Tiago, capítulo 4, versículo 3, que eu queria ler para vocês. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, tem gente que pede a vida toda por algo que Deus não vai dar, Deus não vai responder, porque a pessoa está pedindo uma coisa absurda. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Tem uma determinada pessoa que está interessada em alguém que já é casado. Então, essa pessoa está pedindo a Deus para que a pessoa se separe para poder ficar com a pessoa. Deus não vai responder esta oração, porque esta oração é oração para o seu próprio deleite. E Deus não vai destruir uma família para construir outra em cima. Então esquece, tem coisas que você pede para Deus que você não vai receber de maneira nenhuma porque você está pedindo mal. Então avalie aí se o que você está pedindo é da vontade de Deus. A gente tem que ter sabedoria para orar também. Tem gente que ora muita coisa absurda, que pede a Deus muitas coisas absurdas que não tem nem condição de Deus responder. Então assim, pede a Deus aquilo que você sabe que é da vontade dele. Então não vai sair aí pedindo qualquer coisa, né? Vamos prestar atenção aí nas nossas orações. Terceiro, às vezes o que você está pedindo não é da vontade de Deus. Foi o que eu disse aqui no tópico anterior, né? O que você está pedindo não é da vontade de Deus. Você pede mal, às vezes até é da vontade de Deus o que você está pedindo, mas você está pedindo mal, você está exigindo, você já chega na vontade de Deus, eu quero para hoje, eu quero para agora, porque se o Senhor não me dá, eu vou sair da igreja, eu vou desviar. Gente, não é assim. Deus não vai trabalhar com criança birrenta, né? Tem gente que fica fazendo birra como se fosse criança na presença de Deus. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer que você entre na presença dele. Você já vai entrando pedindo? Não, você tem que entrar na presença de Deus adorando a ele, né? Você já não pode chegar à presença de Deus já exigindo. Quem somos nós para exigir alguma coisa do nosso Criador? Nós somos barro, nós fomos criados do barro. Então, se você prestar atenção, se você for parar para entender, quem somos nós para querer exigir alguma coisa do nosso Criador, do nosso Mestre, né? Então, talvez o que você está pedindo não seja da vontade de Deus. Bom, para terminar o vídeo, eu queria dizer para vocês, você que está orando por uma causa impossível, está orando por algum parente, né? Para que esse parente aceite a Jesus, está orando por algum familiar que está enfermo, não pare de orar. Deus não está com os ouvidos tapados. Deus, ele ouve as nossas orações o tempo todo. Se você orar na mente, Deus está ouvindo. Se você orar baixinho, Deus está ouvindo. Se você orar deitado, Deus está ouvindo. Tem gente que ora dormindo, Deus está ouvindo que você está orando dormindo. Tem gente que ora tanto, pede tanto, que até dormindo a pessoa fala, a pessoa ora. Então, assim, não cesse as suas orações, tá? Continue orando. A oração é combustível. Deus se agrada muito das nossas orações. Deus se agrada muito. Deus fica muito feliz quando o seu filho vai, se ajoelha e ora, né? Quando o seu filho vai e ora pela mente, quando o seu filho conversa com ele, ele fica muito feliz. Então, Deus quer de nós é intimidade, tá? Lembrando que a prova que você está passando não é para sempre. Ela tem um determinado tempo para passar, para acabar. E esse tempo está nas mãos de Deus. Lembrando que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do ser humano. Deus não trabalha com o mesmo tempo do ser humano. Deus trabalha com o tempo do amadurecimento. Quando Deus vê que você está maduro, que está na hora, né, de chegar a sua bênção, ele vai entregar nas suas mãos. Só basta você crer, confiar e acreditar. Essa foi a palavra de hoje. Eu espero que eu tenha abençoado a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.